Eu acho bizarro isso. Tinha discussão, sim, acabar com os pontos corridos. Isso tinha. Discussão, sim. É que a nossa memória é fraca. Mas só uma coisa, o meu ponto é outro. Eu acho que a diferença que existe hoje, e aí eu... Não era igual. Nem memória fraca não, Arnaldo. Não era assim, não. É quarta-feira que tem que ser o time principal. E no domingo, um time parecido com o que foi o de quarta-feira. Que é um time misto entre titulares e reservas com um jogador da base. É isso aí. E aí, Tironi, de novo, eu entendo a questão do Mauro em relação ao estadual, mas essa é uma questão praticamente que se remete a Flamengo, Fluminense, Grêmio, Inter, Atlético e Cruzeiro pelo regulamento dos campeonatos, não pela rivalidade. Porque a gente sabe como é que está o Grenal lá, a gente sabe como é que o Grenal mexe. A gente sabe como o Atlético Cruzeiro pode mexer com o Sampaoli ou com o Tite, a gente sabe. Então não adianta a gente, como diria um amigo nosso, né, o Paulo Massini, as jabuticabas, que são os estaduais com seus clássicos, não adianta a gente achar que não vale. Vale, claro que vale. Claro que vale muito. Clássico derruba treinador, clássico consagra jogador, clássico dá álibi pro Hugo, pro Gabigol, e assim é. O que o Tite vai fazer? Fala, Mauro. Não, só fazer uma ressalva. Eu não falei que não vale. Eu falei que, para mim, o mais importante é quarta-feira. Sim. Minha opinião. Minha, específica minha. E sobre essa questão de quarta-feira, São Paulo e Flamengo, para o São Paulo, quarta-feira talvez não seja importante como sábado. Para o Flamengo, será. Porque o Flamengo vai brigar para ser campeão brasileiro. O São Paulo não vai. É verdade, tem razão. O que o Tite vai dizer? Então, assim, cada time tem uma ótica. Tem uma... Não, o Flamengo vai jogar com o time principal do domingo e quarta-feira. Mas o mais importante, na minha opinião, é quarta-feira, não é domingo. Ah, se perder domingo, paciência. Vai pro torneio da morte, ridículo, é um papelão, mas tem que começar o brasileiro vencendo. Todos os jogos possíveis. Isso pro Flamengo é fundamental, pro Palmeiras é fundamental, pro Cruzeiro é fundamental, são os times em tese candidatos ao título. O campeonato vai começar quarta-feira. Então tem que começar a remar imediatamente. Não dá para não, aqui a gente pode perder que tem o estadual. Eu acho que não. Quem tem chance de ser campeão brasileiro tem que começar com tudo na quarta-feira. Por exemplo, 4 titulares jogaram contra o Vasco, no Flamengo. Então, contra o Fluminense, você vai ter 4, 5 titulares. Na quarta-feira, você tem que ter uns 11 titulares. Rascaeta, Jorginho, todo mundo. É o que eu penso com relação ao Flamengo. Palmeiras, acho que parecido. Mas o Palmeiras não ganhou nada no passado, está muito pressionado. O técnico também é um cenário diferente até. A forma como o Flamengo, rapidinho, a forma como o Flamengo está encarando isso não é diferente da forma que o São Paulo encarava não só o Paulista como a Copa do Brasil. Não jogava a Copa do Brasil porque o regulamento nem punha o São Paulo, tanto faz jogar a Copa do Brasil. E o Paulista era chamado de Paulistinha pelo São Paulo. No tempo que ele ganhava tudo. O que aconteceu e vou mais além. O Flamengo. E vou mais além. O desprezo aos estaduais daqui a pouco não vai caber mais, porque do jeito que o futebol brasileiro está organizado, com o Flamengo ganhando tudo e vai ganhar cada vez mais, e talvez o Palmeiras acompanhe, o resto, meu amigo, é para disputar Campeonato Paulista. O Campeonato Paulista, os campeonatos estaduais vão ganhar importância para o resto, porque é o que vai sobrar. Enfim. Tudo bem, esse discurso é lindo e ele faz sentido, mas que a gente possa comparar Flamengo, Palmeiras e Cruzeiro só, que é a proposta do Mauro. O Tite e o Abel estão com problemas, mas o Felipe Luiz só não está com problema porque ele ganhou do Vasco e ele foi obrigado a trabalhar na quarta-feira, né? Não era para ter o planejamento ideal e só começar contra o Fluminense. O que aconteceu na quarta-feira? Ele teve que trabalhar e botar os times titulares. Trabalhar, inclusive, com um look diferente, com uma roupa diferente, preparado pela mulher. Não foi time titular, foi o time profissional com 4 titulares. Mas ele estaria de folga, né, Mauro? Você falou comigo aí. Sim. Sim, são duas coisas diferentes, Arnaldo. Essa é uma questão. A outra é, o time titular, a força máxima, eu tenho que colocar a força máxima, domingo ou quarta? Na minha opinião minha, não sei qual é do Felipe Luiz, do BAP, do Boto, o problema deles. É quarta-feira que tem que ser o time principal. E no domingo, um time parecido com o que foi o de quarta-feira, que é um time misto entre titulares e reservas com um jogador da base. É isso aí. Isso aí, ponto final. É como eu penso. Na quarta, sim. Quem quer ser campeão brasileiro tem que remar desde a rodada 1. Ah, não, porque só se decide no segundo semestre, mas a pontuação começa no dia 28 de janeiro. Simples assim. Fala, João. Mas eu assino, isso não tem dúvida. Eu assino embaixo o que diz o Mauro. Aqui. Assino embaixo. Estou de pleno acordo com o Mauro. Pleno acordo. E vou repetir aquilo que deixa todo mundo, inclusive aqui, entre os companheiros, atônitos, com opinião tão esdrúxula como é a minha. Eu adoraria ver
um grandão desse, Flamengo, Corinthians, caindo no estadual para começar a enterrar o estadual, porque a tendência é essa mesma que você disse. Com o calendário mais exprimido e com o Flamengo ganhando tudo, vai sobrar para os outros tentar, né? Como é que é a data? Quando é que foi que o Corinthians ganhou o grande Campeonato Paulista no ano passado? 27 de março, né? 27 de março? 25 Histórico. 25 de março é a rua lá do contrabando do Ibrachina. É isso mesmo. É o que vai sobrar. Mas é triste você olhar para o futebol brasileiro e dizer o que sobrou é o Campeonato Estadual. Importante é quarta-feira, a primeira rodada do Brasileirão. O Fluminense também tem a sua participação no Brasileiro na quarta-feira, né? E não está na situação difícil do Flamengo no Campeonato Estadual. O Flamengo acho que vai repetir mais ou menos o time de quarta, né? Acho que bem parecido. Na quarta-feira, titulares, de fato, do Flamengo eram o Rossi, o Léo Pereira, o Pulga e o Carrascal. Os outros todos em geral, são reservas. Né? Todos eles. E um deles é da base, que é o Daniel Salles, jogou na lateral esquerda. Eu imagino que ele vai repetir mais ou menos esse time, algo próximo disso, deixando o que seria a força máxima, né, para o jogo de quarta-feira, que eu imagino. Mas não tem essa informação, né? Acho que nem o Felipe ainda decidiu o que ele vai fazer exatamente, né? Ele deve estar pensando no que fazer, até porque os resultados de ontem não ajudaram muito o Flamengo, né? Carioca, um grupo joga contra o outro, então uma rodada pode ser um desastre, pode ser uma maravilha, dependendo do que acontecer. Você vence, os outros perdem, ou você vence, perde, os outros ganham, pode acontecer qualquer coisa. Eu acho que também ali na quarta-feira foram 2 finalizações do Vasco, né? Uma não entrou na estatística por impedimento marcado, mas eu acho até que não estava, que foi bola na trave, e a outra é essa do GB, em que ele perdeu o gol. Depois, 32 arremates do Flamengo. Eu acho que também entra muito aí, além da eficiência do Flamengo, o trabalho muito fraco do Fernando Diniz nesse jogo, né? A maneira como o Vasco jogou mal, como o técnico preparou mal sua equipe, o Vasco foi muito mal mesmo. Isso acho que amplificou um pouco aí isso que se viu em campo. E aí tem muita gente que não entende. O time correu. Cara, o time vai correr. A questão de você antecipar uma programação de estreia de quem está se preparando é que você faz um trabalho de preparação, isso é óbvio, no começo de uma temporada, para dar uma base aos jogadores, uma base física, e depois você faz manutenção disso a temporada inteira. Porque você pode ter no máximo aí, eventualmente, como vai ter a Copa do Mundo, que não vai ser convocado, ter um período aí para se recondicionar. Mas muitos jogadores não terão essa chance ao longo do ano inteiro. Então você faz uma base física, prepara adequadamente, estreia na hora certa para você ter manutenção. É o que fazem os times lá da Europa, onde tem pré-temporada de verdade, onde acontece isso. E o Flamengo teve que antecipar. Isso, evidentemente, não foi bom. Eles vão ter que repensar uma série de questões com relação a um jogador ou outro. E não significa que os caras vão ter distensão no meio do jogo. Mas isso pode pesar para o jogo seguinte ou para o outro, daqui a uma semana. Aí não se sabe, vai depender do organismo de cada um. Não era o ideal estrear. Agora o Flamengo tem uma forma de jogar, né? É muito clara, definido, os jogadores conhecem os movimentos e entrou com muito apetite e dominou completamente o Vasco. Os números são assustadores. Os últimos 35 jogos, o Flamengo venceu 20 e o Vasco venceu 2. Isso é bizarro. Eu duvido que em qualquer parte do mundo exista uma rivalidade, ou 2 rivais do mesmo porte, 2 times grandes, né? Porque tem rivalidade que, assim, o tal time é rival do outro, mas um é maior, o outro é menorzinho, não vê tanto como rival. Você pega até em Manchester. O City ele é um rival do United de pouco tempo atrás, mas historicamente o rival do Manchester United é o Liverpool. Você dificilmente vai encontrar eu duvido que encontre, vai ser muito difícil. E 2 rivais que são considerados no seu país times grandes, né, tradicionais, campeões de enormes torcidas, com uma disparidade dessa. Agora, você falou Fluminense é diferente. O Fluminense encara o Flamengo. Ele perde, ele ganha do Flamengo. Ele ganhou o final, 2 finais estaduais do Flamengo agora há poucos anos. Ele venceu o último Fla-Flu por 2-1 naquela pataquada do Rossi. Ganhou o jogo e jogou melhor. Então é outra história. O Fluminense sempre é diferente. Mas eu imagino que o Flamengo joga com um time parecido. Eu tenho ficado espantado um pouco, Tironi, com algumas sugestões estapafúrdias que nascem a partir desse imaginário domínio do Flamengo, que você repete toda hora. Que ele, na verdade, não existe. O Flamengo ganhou os 2 campeonatos ano passado, mais importantes, mas ele não ganhava o Brasileiro há alguns anos, ele não ganha a Libertadores todo ano. Não é assim. Ele faz fases de grupo da Libertadores ruins, corre risco de rebaixamento. O Flamengo pode ser que venha a ser dominante, não sei se vai ser, mas ele não é tão dominante assim como você fala. Tá? Ele está numa fase muito boa, ele pode até conseguir chegar nesse patamar, mas não chegou. Mas o que me espanta é que surge uma preocupação com relação a esse possível domínio. E essa preocupação, em outros momentos de domínio de outras equipes, outros clubes, ela não existia. Ela não existia.
Nos tempos do domínio do São Paulo, do Corinthians, do Palmeiras, da Parmalat, por exemplo, não existia. Nunca existiu. E agora fica esse discurso, não, tem que reequilibrar, temos que encontrar maneira de equilibrar. Isso é defender os incompetentes gestores que colocam times como o Vasco no buraco. Lembrando que o Vasco é um time em recuperação judicial, que está vendendo o Ryan por 35 milhões de euros e contratando 2 jogadores do exterior, o Brenner e o Rinestrosa. O Rinestrosa estava já dentro do Boca Juniors praticamente, o Vasco foi lá e atravessou o time argentino. Ou seja, ao mesmo tempo que o Vasco oferece deságios de 90%, 92% para os seus credores, como o Valdir Bigode, ele contrata jogador em recuperação judicial e não usa o dinheiro que vai arrecadar com a venda do seu principal jogador para pagar a parte das suas dívidas. É por isso que o Vasco está nesse buraco. E é por isso que o Flamengo amassa o Vasco. A explicação está fora do campo, vem lá de fora do campo. Um clube tomou vergonha na cara, passou a ser bem gerido e passou a ter dinheiro, organização, pagar em dia, não ter o credor batendo na porta cobrando, poder contratar melhores jogadores, e o outro vive nessa roda viva maluca, independentemente de quem está no poder. Sai presidente, entra a SAF, entra outro presidente. São 2 ex-presidentes ex-jogadores, o atual e o Roberto no passado. O Roberto não fez uma boa gestão, não foi só o Eurico Miranda. O Eurico Miranda certamente é o principal vilão dessa história do Vasco, que levou o Vasco para essa situação. Mas outras más gestões aconteceram. Teve ex-médico do clube, várias pessoas passando pela presidência e nenhum deles fez de fato uma grande gestão. Então a explicação dessa disparidade que espanta todo mundo é muito fácil de identificar. Ela vem de fora do campo. A gestão leva ao que acontece dentro do campo. E o Flamengo e o Vasco são antagônicos nesse quesito. Sim, concordo. E para acrescentar, tem o Botafogo, né? Que também tem o Botafogo que surfou que agora, e não sei o quê, e agora está devendo todo mundo. É que, assim, o meu ponto sobre o domínio do Flamengo, que, de fato, acho que vai acontecer fatalmente nos próximos anos, aí se não está acontecendo como deveria, é que os outros domínios que você cita, Mauro, eles nunca foram desse jeito. Nunca, e eu não estou defendendo que tem que reequilibrar, que tem que dar dinheiro. São Paulo ganhou 3 vezes o Brasileiro. Não, sim, eu tô falando assim. No ano anterior ao Tri ganhou uma Libertadores e um Mundial. Sim, eu acho que 4 anos de ouro. Não havia esse discurso, Tironi. Não, eu concordo. Não havia mesmo. Não, o São Paulo está ganhando tudo, temos que fazer alguma coisa. Eu concordo com você. Tem cada sugestão aparecendo que sim, eu acho bizarro isso. Tinha discussão, sim, acabar com os pontos corridos. Isso tinha discussão, sim, é que a nossa memória é fraca. Mas só uma coisa, o meu ponto é outro. Eu acho que a diferença que existe hoje, e aí Não era igual. Nem memória fraca, não, Arnaldo. Não era assim, não. A diferença que existe hoje, rapidamente. Podemos discordar até a morte. Mas que não era igual, não era igual, não. Sobretudo em São Paulo, com o Corinthians. Só rapidamente, só para não esticar muito esse assunto. Eu acho que tem uma diferença agora, e não significa que eu acho que tem que reequilibrar, que o Flamengo tem que dar dinheiro para todo mundo, não é isso, não. Mas o que a gente está vendo agora, primeiro, é um domínio maior do que normalmente é. O Flamengo já está dominando o futebol há 6, 7 anos, e junto com o Palmeiras aí, e isso tende a chegar a 10, 15 anos. Isso nunca aconteceu. Nem o Santos do Pelé era assim. Esse é um ponto. E o outro é que, do ponto de vista financeiro, o Flamengo arrecada o dobro do São Paulo. Por culpa de tudo que a gente está vendo no São Paulo? Sim, por culpa de tudo que está vendo no São Paulo. Isso nunca havia acontecido. Sorte do Flamengo e competência do Flamengo, é só isso. O jeito que é agora, isso nunca tinha acontecido. Essa diferença tão grande. E a culpa é do São Paulo, dessa turma que está lá roubando o São Paulo. Mas o ponto é, enquanto se discute ideias de jirico, claro, você tem razão. Que tem ideia de jirico, parecendo como diria minha vovozinha, né? Cara, pelo amor de Deus, tem que cobrar desses caras que fazem a má gestão. Claro, evidente. Quem fala dessa situação do Vasco? Eu sou um dos poucos que fala, cara, é um absurdo, gente. O Vasco quer pagar o Valdir Bigode com um deságio absurdo, doente alto, aí vende o jogador, pega o dinheiro, vai pagar dívida, não, vai contratar jogadores lá fora. O Vasco atravessou o Boca, cara, para tomar lá o colombiano do Atlético Nacional, o Rinestrosa. Então o Vasco vai no mercado e não arruma nada. Perde final pro Corinthians, toma sacode do Flamengo, já tomou de 6-1 do Flamengo. Não adianta, porque isso não vai resolver. Então, essa má gestão explica o que acontece no campo. Perfeito. Aí fica todo mundo espantado, mas aí a explicação é muito simples, muito fácil de enxergar isso tudo. Mas